Nós estamos começando nesse momento a transmissão pelo Insta. Você é muito bem-vindo. Estamos felizes por poder compartilhar a palavra de Deus também por meio da internet. Nós estamos situados aqui no quilômetro 5.8 da avenida principal do Paiva, já chegando no segundo pedágio, do lado direito, uma casa de esquina. E temos a nossa página do Insta que você está acessando, o nosso YouTube, onde essas gravações estão sendo colocadas. Agradecemos a Deus pela oportunidade da ministração da sua palavra. A igreja se encontra na leitura anual da Bíblia, no livro de 1º de Crônicas, 16. Se preparem, porque daqui para frente, com o pastor mais disponível, a gente vai dar uma continuidade e a gente vai precisar avançar nessa leitura. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês hoje, já que a gente falou tanto sobre louvar a Deus, sobre cantar para Deus, já que a gente cantou tanto para Deus, e diz o ditado, quem canta... Quem canta? Está na Bíblia não, mas é verdade. Quando a gente canta, né, isso é como se fosse uma água que limpa a nossa alma, né? A gente drena as nossas emoções. E houve uma pessoa na Bíblia, Davi, que foi um dos maiores cantores, um dos maiores compositores de salmos, uma pessoa que usava a música até mesmo para acalmar o espírito atormentado do rei Saul. Ainda que Saul não reconhecesse o seu valor, tentasse o mal de Davi, mas Davi estava ali servindo a Deus com a música. E isso é uma coisa que me leva a refletir sobre como nós podemos usar os nossos dons para a glória de Deus, para o serviço de Deus. E alguma coisa, agora sim, o texto que nós vamos ler se encontra em 1º de Crônicas, capítulo 16, o tema da nossa reflexão, o Cântico de Davi. E assim diz a palavra do Senhor, do 7 ao 36, é muita coisa. Eu não vou, nesse momento, usar todos os versículos. A gente vai fazer uma leitura alternada de 2 em 2, eu começo e vocês continuam. Sugiro que façam a leitura a partir do texto proposto, porque aí a gente fica numa só voz. Assim diz a palavra de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. A igreja, buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vamos ler o verso 15 juntos. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade e eternidade. Todos juntos? E todo o povo disse... Amém. E louvou ao Senhor. Está 16 aqui, mas na verdade esse é o 36. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pela sua palavra. Obrigado, Pai, porque ela é a porção do Senhor para a nossa sabedoria, para a vida plena, abundante que Jesus veio nos oferecer. Obrigado porque hoje, Deus, nós estamos num país onde a tua palavra pode ser ensinada com liberdade, Deus. Porque nós temos, meu Deus, liberdade para reunião, liberdade de culto. E assim, Deus, podemos ensinar a tua palavra e ouvir a tua palavra, Deus, com tranquilidade, enquanto em tantas nações a tua igreja é perseguida. E o Brasil, Deus, tem sido celeiro de missionários, enviando, Senhor, pessoas com discernimento da tua palavra também para pregar nesses locais, para que a terra toda seja cheia do conhecimento de Deus. Deus, que o teu povo aprenda a te louvar, que o teu povo aprenda a te adorar, a te servir, a te glorificar, que o teu povo, Deus, faça com que essa terra seja cheia do teu conhecimento, com músicas, Deus, com a palavra, com o testemunho, com o serviço, em nome de Jesus. Amém. Todo texto bíblico que começa com então, portanto, são conjunções que ligam uma parte anterior com o que vem depois. A nossa leitura começou com então.
Isso me força a voltar, dar um feedback, eu ia dizer um review indie, né? Voltando à época do videocassete, mas voltar um pouco atrás para que a gente se lembre de que Israel foi uma nação chamada por Deus desde o seu primeiro pai, Abraão. Foi chamada de uma terra idólatra para conhecer a Deus. Se a gente agora der um FF Windows, né? Se a gente for lá para frente, a gente vai chegar em Pedro, dizendo para a igreja de Jesus, chamando a igreja de Israel espiritual de Deus, quando ele diz para a igreja que a igreja é um povo santo, é sacerdócio real, é uma nação escolhida, um povo adquirido pelo Senhor para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro chama a atenção da igreja que nós somos, nesse mundo de trevas, como passantes, peregrinos, forasteiros. Tem tanta gente que está apegada demais à terra, ao lugar, à casa, à cidade, ao bairro onde se encontra, se esquecendo que, como eu disse no início, quando oramos pela família enlutada da nossa igreja, a vida é um sopro, é como uma fumaça, é como a neblina. Gosto muito quando a Bíblia compara a vida com a neblina em relação à brevidade. Por quê? Porque quando a gente anda de carro, de moto aí pelas estradas, em lugares frios, normalmente quando a gente sai de manhã tem aquela neblina e a gente começa a dirigir com cuidado, sem o farol alto, para não ficar encandeado, mas de repente, quando a gente menos espera, é só esquentar um pouco o clima, a neblina se esvai. E a gente nem sabe como isso aconteceu. A mesma coisa é a nossa vida, ela passa como uma neblina, passa rápido. E Israel, no tempo pouco que tinha de vida, precisava aprender a conhecer a Deus. Aí Deus chama Abraão. Depois Deus liberta um povo que foi parar no Egito por meio de Jacó, neto de Abraão, e passou ali 400 anos escravizado. Deus tira aquele povo, mas aquele povo constrói um bezerro de ouro para adorar, pelo simples fato de Moisés ter passado uma quarentena no monte, em comunhão com Deus, recebendo as tábuas da lei. E quando demora muito, o povo que é imediatista, o povo que quer resultado logo, como tantas pessoas ainda hoje, que querem o resultado para ontem, querem que tudo aconteça no seu tempo, na sua velocidade. Porque nunca viram na Bíblia, em Eclesiastes 3, que existe um tempo para todas as coisas e que nós não somos senhores do tempo. Tudo que a gente pode fazer é acompanhar o curso da vida. Como o nosso planeta, gente. Nosso planeta está em rotação. A gente nem sabe. A gente pensa que está parado, mas ele está... A gente nem sabe, não. A gente sabe. A gente não percebe que ele está rodando. E a gente não pode evitar que isso aconteça. Assim é o curso da vida. A gente vai acompanhando o tempo. E o que nós podemos fazer nessa vida é conhecer mais esse Deus, nós que cremos nele, e falar mais desse Deus, torná-lo conhecido. A música é uma excelente forma de tornar Deus conhecido. Eu lembro que eu conversava com André e Hélida, né, sobre o início da minha vida cristã. Quando congregava, não falei para eles, mas assim, uma das coisas mais tocantes para mim era quando eu chegava na igreja e eu prestava bastante atenção em certas músicas que eram cantadas. Aquelas músicas, elas entravam pelos meus ouvidos como se uma flecha atingisse meu coração. Aquelas músicas, elas tocavam lá no fundo da minha alma e elas conseguiam extrair de mim aquilo que eu estava sentindo para expressar para Deus. Eram momentos em que eu cantava a pleno pulmão. Deus quer que o seu povo se relacione com ele assim, de uma forma viva, de uma forma fervorosa. Não estou falando, gente, de fanatismo religioso. Eu estou falando de fervor espiritual. É uma coisa completamente diferente. Fervor espiritual tem quem reconhece que é um pecador, reconhece a grande obra de salvação que Deus fez, reconhece que o que Deus fez é tão grande, mas tão grande, que não tem nada que nós possamos fazer para retribuir. Tem muita gente, falsos profetas, que vão prestar contas a Deus, que querem da igreja de Jesus hoje estabelecer uma moeda de troca, bênçãos em troca de dinheiro. Nada que nós possamos oferecer ao Senhor pode comprar qualquer que seja o favor de Deus. Deus não se vende. E mais, Ele não precisa do nosso dinheiro. E mais, Ele não precisa dos nossos dons.
Ele não precisa do nosso serviço. Quando você diz, eu vou fazer isso para Deus, você não percebeu ainda que você está fazendo é para o seu irmão. É para você mesmo, para que você cresça. Quando a gente, por exemplo, entrega uma parte daquilo que a gente tem, é ensinamento, porque Deus não ia orientar a igreja a entregar o dízimo se nós precisássemos da 10ª parte. É que nós temos muito mais do que aquilo que nós precisamos. Isso é uma lição. Por outro lado, é aprendizagem sobre a dependência. Quando nós colocamos os nossos dons a serviço de Deus, é para a glória de Deus na vida do nosso irmão. Olha só o meu testemunho. Aquela equipe que cantava lá no Janga, ela não tem nem ideia de como ela abençoava a minha vida. De como aquelas músicas entravam no meu coração. Ainda nesses últimos dias, na Emanuel, isso acontece muito frequentemente. Ainda nesse congresso de família, eu parei para dizer, meus irmãos, que coisa linda, né? É isso que Deus quer, meus irmãos. É tirar o povo da idolatria à redenção. Idolatria é uma palavra que muita gente não entende. Idolatria não é simplesmente, eu estou falando simplesmente, você se reverenciar uma imagem. Isso também é idolatria. Salmo 115 diz que as pessoas que fazem isso são como os ídolos que eles adoram. Os ídolos, os falsos deuses, são mudos, são cegos, são incapazes de ouvir ou de andar ou de fazer qualquer coisa em benefício de qualquer pessoa. Existem pessoas que se prostram diante deles porque não conhecem mesmo, porque precisam ouvir da gente o Salmo 115, às vezes cantado, às vezes falado, pregado, às vezes e certamente vivido. É isso que Deus quer, assim, pregando, cantando, vivendo o Evangelho de Deus, que as pessoas saem da idolatria para a redenção. Que um ser humano que se curva diante de um objeto como esse pode entender que o nosso Deus em que nós cremos é invisível e que mesmo assim ele existe. Jesus Cristo falou para Tomé: Tomé, agora que você tocou nas minhas feridas, você creu. Mas felizes serão aqueles que irão crer sem terem visto. Paulo, quando escreve aos Coríntios falando sobre fé, ele diz: nós não caminhamos por aquilo que vemos, mas por fé. A fé, diz o autor de Hebreus, é a prova das coisas que a gente espera, a certeza daquilo, a prova daquilo que a gente não vê, a certeza daquilo que a gente espera. Isso não quer dizer que fé não tem a ver com enxergar humanamente falando. Fé tem a ver com enxergar espiritualmente aquilo que os olhos não são capazes de contemplar. Infelizmente, o ser humano ele quer o hoje, como diria um certo jornalista, aqui e agora. O ser humano ele quer o concreto, ele quer ver, ele quer tocar, ele quer pegar. O que ele pede a Deus, ele quer para ontem. Ele quer dizer para Deus o que é que ele quer. Ele não quer se submeter à vontade de Deus, ele quer dizer, faz no Deus no céu a tua vontade, agora aqui na terra faz a minha. E tem gente que ainda determina, meu irmão, que eu tenho misericórdia dessas pessoas que determinam alguma coisa para Deus. Quem somos nós para determinar qualquer coisa ao Criador? Quem somos nós? Quando Isaías escreveu que a terra é o estrado dos seus pés, eu fico imaginando, se o planeta é o estrado dos pés, imagine eu. Olha o meu tamanho em relação ao planeta. O que é que eu sou? Eu sou menor que uma pulga diante de Deus. Sou muito menor que um grão de areia. Eu não sou nada, meus irmãos. Mas quando a gente entende isso e a grandeza do nosso Deus, quando a gente entende que Deus vive na gente, quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente não se sente como uma pulga, como um grão de areia. A gente se sente forte. A gente se sente capaz de fazer aquilo que a gente acha que não é capaz de fazer, mas quando Deus chama, Ele capacita. Ainda hoje pela manhã eu conversando com Ione, dizendo, Ione, Josélia está doente, eu preciso de alguém para me ajudar. Ela disse, pastor, o senhor acha que eu sou capaz? Eu digo, acho que você pode ser capacitada. Porque há 8 anos atrás, quando o pastor Alberto me chamou para ser pastor, ele perguntou, Nelson, você acha que você é capaz? Eu disse, não. Mas sei que Deus pode me capacitar, porque Deus capacita aqueles que Ele escolhe, aquele que Ele chama. Porque Deus dá dons. E os dons são diferentes. Temos aqui quase
nas minhas contas aqui, aproximadamente 68 pessoas e meia, não vou dizer porque meia é a flor, né? Nós temos aqui, gente, pelo menos 68 dons. Cada ser humano que crê em Deus recebeu dele pelo menos um dom para a glória de Deus. Não tem ninguém que não tenha um dom. Pode ser que a gente não saiba ainda o que é. Mas quando Deus quer usar nossos dons, Ele nos dá a sabedoria de empregar esses dons para a glória dele. Foi o que Davi fez. Quando Davi se torna rei, quando ele entra em Jerusalém, quando ele consegue trazer a arca, quando ele vê que as coisas estão dando certo, o coração dele se enche de alegria e ele quer louvar a Deus, ele quer glorificar a Deus. E ele compõe um salmo belíssimo, que nós cantamos vez por outra, e que diz, eu vou dar um destaque para algumas partes desse salmo, porque foram vários versículos, eu inclusive economizei na leitura, mas ele começa dizendo: gloriai-vos no nome do Senhor. O que seria se gloriar no nome do Senhor? Eu quero dar um exemplo prático. Vamos imaginar, pela fé, que um dia a gente consiga comprar um espaço desse, aqui no Paiva, e construir um prédio de 5 andares, com estacionamento. Vamos sonhar? Com estacionamento coberto, gente. Ar-condicionado nas salas, salas todas bonitas, com projeto arquitetônico. Estão na mesma visão? Aí quem é que vai se... Quando chegar lá, o que é que a gente vai dizer? Foi pastor Nelson, foi pastor Sávio, foi Eudes. Não, meus irmãos. A glória é de Deus. Assim como a glória pelo que a gente tem hoje é de Deus. A gente, para ter aquilo que Deus tem guardado para a gente tem que ter gratidão hoje por aquilo que a gente tem. Como eu agradeço a Deus o tempo que a gente ficou na praça. Agradeço muito, já falei para Gabriel isso. Gabriel, muito obrigado, Gabriel. Eu quero qualquer dia trazer você no culto para homenagear, para dar uma placa de gratidão, porque aquele lugar lá na associação serviu de abrigo para a gente. Quando você é fiel no pouco, Deus lhe dá o muito. Tem muitas pessoas que já vão com o olho grande querendo muito. Trabalho na obra de Deus, ele é difícil. Ele é investimento na vida de pessoas. Ele é cuidado de pessoas, é discipulado. É estar na hora do luto. É estar na hora da enfermidade. É ensinar a palavra, é viver a palavra, é entregar o ombro, é investir na vida de outra pessoa. Evangelho é isso, gente. São boas novas para uma grande multidão, que não é todo mundo, porque infelizmente nem todo mundo quer. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Mas aqueles que querem, aqueles que vão até Deus, são reunidos numa família chamada igreja. Paulo fala isso em Efésios 2,19, que vocês antes eram peregrinos, forasteiros em relação a Israel, mas agora vocês são como uma família, família de Deus. Família, gente, sofre junto, família chega junto. Família não deixa o outro sofrer sabendo que você pode atender alguma necessidade. Somos falhos, graças a Deus pela sua misericórdia. Às vezes nós faltamos com os nossos irmãos, mas a Bíblia nos chama a atenção de que não deve ser assim. Quando nós conseguimos alcançar objetivos, a glória é de Deus. Eu costumo dizer que aquilo que vier de bom no meu ministério, a glória é de Deus. O que vier de ruim, a culpa é minha. Isso não é falsa modéstia, não. Porque Deus tem me dado como dá a cada um de nós, tudo o que a gente precisa para que o nome dele seja glorificado. Só falta nosso coração realmente ficar contrito, tremermos diante da palavra de Deus e dizermos a Deus: faça a Deus na minha vida o que o Senhor quiser. Uma vez eu disse isso ao Senhor: Deus, faça de mim o que quiser. Eu entendi que Deus me tirou literalmente da morte para a vida. Eu sou tão grato a Deus que eu não posso dizer o não para Deus. E aí Deus me disse assim: vá cuidar do meu rebanho. Eu posso dizer não para Deus? Aí eu estou lá na Emanuel, com um ministério bem sucedido para a glória de Deus. Aí Deus disse assim: lá no Pai vai ter um bocado de gente que eu quero salvar. Vá para lá. Eu posso dizer não para Deus? E se Deus disser: Nelson, vá para a China? Eu quero perguntar a Deus: qual é a companhia aérea, Senhor? Nem sei qual é a companhia que leva para a China. Mas Deus é Senhor.
a glória dele brilha nos nossos rostos quando nós reconhecemos e nos humilhamos e nos submetemos a ele. Quando a gente faz isso, as coisas dão certo. Olha o reinado de Davi. O reinado de Davi, meus irmãos, não foi como o de Salomão, porque Davi não cobrou tanto imposto como Salomão. Davi não teve a paz que Salomão teve. Mas Davi conseguiu subjugar praticamente todos os inimigos. E Davi, eu lembro que quando a gente jogava bola quando era criança, eu nunca fui muito bom de bola, mas inventava de jogar bola. Vez por outra você estava no time sem camisa e outra hora você estava no time com camisa. E tinha um cara que era bom, ele jogava nos dois times. Quando um estava perdendo muito, ele tirava a camisa e ia jogar no que estava perdendo, empatava o jogo. Davi era desse. Davi era um general bem-sucedido, trabalhando para Saul. Quando Saul começou a perseguir, ele vai trabalhar para Aquis. Quem era Aquis? O rei dos filisteus, o rei de Golias de Gate, que Davi matou. E lá ele se torna um general famosíssimo, trabalhando para os filisteus. De repente Deus muda e diz agora, Davi, bota a camisa de novo. Lá vai Davi agora para Israel. E agora ele vai ser rei, conforme Deus havia prometido, porque o que Deus promete se cumpre, e a glória é do Senhor. Por isso que a gente deve se gloriar no nome dele. Quando as coisas boas acontecem, a glória é de Deus, porque nós nos submetemos a ele e deixamos que ele use nossas vidas. Claro que ele vai usar nossas vidas. Tem alguma coisa de bom? Tem. Podemos fazer coisas para Deus? Sim. Deus se agrada com isso? Com certeza. Mas isso é mais para que a gente possa se aprofundar e conhecer a ele, do que propriamente porque ele precise de qualquer coisa que venha da gente. Ele é um pai perfeito, um pai maravilhoso. E a Bíblia diz, em Provérbios 17:6, na segunda parte, que a glória dos filhos são os pais. Nossa glória é o nosso Senhor. Portanto, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Davi era um homem que se gloriava no Senhor, não nos seus próprios méritos. Olha que salmo belíssimo. Davi escreveu, Salmo 23. Só tem um salmo que eu acho mais bonito do que o 23, é o 51. Salmo 23, Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor. De nada sentirei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, eu não temeria nenhum mal, porque o Senhor está comigo. Sua vara, o seu cajado me consolam. Ele me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que expressão de dependência, de comunhão, de se gloriar no nome do Senhor. Deus era a glória de Davi. Por isso que Davi teve tantas vitórias. Ora lutando a favor de Israel, ora lutando a favor dos filisteus. Contra quem quer que fosse, Davi, ele era vitorioso porque o Senhor estava com ele. Quando a gente busca, meus irmãos, e olha, nem tudo na vida de Davi foi fácil, né? Davi foi perseguido. Davi foi humilhado. Da primeira vez que ele chegou diante de Aquis, ele pensou que ia ser morto, ele se fingiu de doido. Ficou babando na própria barba, para que Aquis desprezasse ele, porque ele estava morrendo de medo de ser morto. Porque Aquis era um inimigo, ele foi parar na mão do seu inimigo, mas Deus foi com ele, meus irmãos. Então, Deus não nos promete que a gente não vai ter dificuldades. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Do mesmo modo como ele venceu, ele já nos dá a vitória. Deus é a nossa glória. Segunda coisa que Davi nos ensina: alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Esse texto é um texto que nós precisamos muito ouvir, porque vivemos tempos difíceis. O pastor Sávio citou a questão sanitária, a questão de saúde. Ainda hoje eu estava pensando sobre isso. Passamos 3 anos de pandemia, onde as pessoas ficavam doentes por 7 dias e era o maior alarde quando alguém tinha Covid. Essa virose, que eu não sei nem o nome, está derrubando uma pessoa por 4 semanas. Ainda ontem eu fui, como eu falei, um sepultamento de uma pessoa que morreu por conta dessa virose. Não brinquem não, gente. Com a saúde não, viu?
Mas são tempos difíceis em vários aspectos. Temos ouvido coisas terríveis. A internet, que é uma coisa, pode ser boa ou ruim, dependendo de como você faz uso, que ela mostra pra gente de coisas horríveis que têm acontecido. São tempos muito estranhos. Muito estranhos. Tempos que a gente tem vivido. Mas quem tem Deus tem a razão para se alegrar. Porque nós temos Deus. Na maior aflição da minha vida, durante 3 anos dificílimos que eu passei, o Senhor me ensinou que Ele era tudo o que eu precisava. De uma hora para outra, tudo que você tem vai pelo ralo e você perde tudo. A única coisa que eu tinha era a minha vida, a minha dignidade e o meu trabalho e a minha fé. Mas por essa fé, eu consegui passar pelo meu vale da sombra e da morte para aprender que Deus era tudo o que eu precisava. Por isso é motivo de alegria. Até mesmo, como diz Tiago, quando vocês passarem por aflições, Pedro também toca nisso. Porque provação na vida de um crente é a oportunidade de se aproximar de Deus. Quantos de nós, quando estamos com o bolso cheio, com 2 carros belíssimos na garagem, com a casa paga, com tudo certinho, as contas todas em dias, quantos de nós, por exemplo, num dia como esse, ao invés de estar ouvindo a palavra de Deus, vamos estar aí, podendo estar aqui, vamos estar em outro lugar, por liberalidade. Claro que a gente tem o direito disso, não tem problema nenhum de a gente ir para a praia, de a gente passear. Eu mesmo farei isso, se Deus permitir, a partir de amanhã. Mas tem gente que simplesmente diz, não, para que eu vou estar lá na igreja? Eu vou estar aqui, na minha boa. Quando, na verdade, tudo isso não passa de uma alegria fugaz, uma felicidade que não tem base, não tem sustentação. De uma hora para outra, o homem perde tudo. Até mesmo a vida. Jesus conta a história de uma pessoa que teve uma grande colheita. E aí, o que é que aconteceu? O celeiro dele não dava para os grãos que ele colheu. Ele teve que derrubar o celeiro e fazer um celeiro maior. E quando ele conseguiu armazenar toda a colheita, ele tranquilamente disse, agora eu posso, digamos assim, me aposentar. Vou viver agora daquilo que eu produzi. E a Bíblia diz, naquela mesma noite ele perdeu a vida. E antes disso, perguntaram para ele, louco, ainda hoje você vai morrer. E aquilo que você tem nas suas mãos, para quem é? Jesus disse, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão destroem, mas acumule no céu, porque com isso você terá garantida a alegria suprema de um dia estar na presença de Deus e ele dizer assim, venha para cá meu filho, venha Eudes, venha Ana, venha Danilo, venha seu Borges, venha para junto de mim, porque você foi um servo fiel, você deu testemunho, você é meu filho, agora você vai viver para sempre na glória. Meus irmãos, nós caminhamos por esperança, nós esperançamos, nós caminhamos por fé, em relação às coisas que Deus tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu amo o Senhor. Minha oração é que cada um de nós aprendamos a amar o Senhor. É isso que disse o salmista no Salmo 37, 4. Vamos ler juntos essa parte em branco? Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entenda que Deus não vai fazer tudo o que a gente quer. Mas quando a gente se agrada de Deus, não é agradar a Deus, quando a gente se agrada dele, quando a gente tem contentamento, quando a gente é grato pela vida que tem, pela família que a gente tem, pelo ministério que a gente tem, pelo emprego que a gente tem, a gente começa a se tornar tão próximo de Deus que a gente vai começar a desejar aquilo que Deus deseja. Não tem como, quando a nossa vontade se alinha com a de Deus, não tem como Deus não fazer aquilo que a gente pede, porque a gente está pedindo de acordo com a vontade dele. É isso que significa em nome de Jesus. Algumas pessoas usam o nome de Jesus como se fossem palavrinhas mágicas. O abracadabra. Não é assim, meus irmãos. Nome de Jesus é você pedir como se você fosse embaixador, procurador, como se você estivesse falando, como se a própria pessoa falasse em seu nome. E quando Jesus orou, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A maior prova, a maior demonstração de o que é se agradar de Deus, Jesus deu no Getsêmani, se submetendo à vontade de Deus. E Deus atendeu o desejo do coração dele. Você pode dizer, como assim, pastor? Ele não foi pregado na cruz? Foi. Ele não foi furado na sua lateral? Foi. Ele não foi espancado? Foi. Não deram vinagre para ele beber quando ele teve sede? Deram. Porém, meus irmãos, Jesus ressurgiu com grande poder e glória.
sentou-se depois à direita do Pai, subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, em plena e total majestade. E ele disse: todo o poder me foi dado. Ele recebeu de Deus, porque ele foi fiel a Deus. A vontade dele estava alinhada com a vontade do Pai. Ainda que ele não quisesse sofrer, porque nenhum ser humano quer sofrer. Quando vê o sofrimento, ele se submeteu ao Pai. E com certeza, ele foi recompensado por isso. Os tempos que a igreja mais cresceram foram os 4 primeiros séculos da era cristã. Os tempos em que a igreja foi extremamente perseguida, onde os crentes eram jogados nas arenas, as feras. Na internet tem muito vídeo que representa esse tempo, você pode até procurar lá. Tenham cuidado porque alguns são imagens fortes, representações muito reais do que aconteceu. E as pessoas iam para aqueles estádios como quem vai para um jogo de futebol, prestes a gritar um gol. Sabe quando era um gol? Era quando um leão chegava e arrancava a cabeça de uma pessoa. Era um espetáculo de horror. Mas aquelas pessoas que estavam ali, na hora H, elas louvavam a Deus, elas se ajoelhavam, elas estavam juntas, oravam juntas, elas se abraçavam, elas se despediam umas das outras quando podiam. E a multidão, quando via aquilo ali, a multidão ficava impactada com o testemunho de fé daquelas pessoas. E aquela multidão que foi ali para um espetáculo de horror saía daquilo ali pensando: que tipo de fé é essa? Que na hora da morte as pessoas ainda creem no Deus da forma como eles creem. O testemunho deles é esse. E muitas pessoas se converteram nesses espetáculos de horror. Voltavam para casas impactadas. Isso aconteceu com a família do carcereiro, quando teve um terremoto. E o emprego dele, não somente o emprego, mas a vida, estava prestes a ir por água abaixo. E ele entra na prisão, desesperado. Antes disso ele queria se matar. E Paulo diz: ninguém fugiu, não faça isso com você. Não precisa você se matar porque você não vai morrer. Ninguém fugiu. E aquilo impacta. E ele pergunta: o que é que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo diz: creia no Senhor Jesus. Você e a sua casa, e vocês vão ser salvos. E isso aconteceu. Aquelas pessoas se alegraram em Deus. Naquele mesmo dia, naquela mesma noite, estavam comendo juntos. As feridas de Paulo, de Silas, foram tratadas por aquela família. E eles passaram a desfrutar, dividir a alimentação, comunhão. Que coisa bonita, quando a igreja tem comunhão, isso alegra o coração de Deus. Deus quer a comunhão da igreja, Deus quer que seus filhos tenham comunhão com Ele. Deus fica contente quando a gente busca ao Senhor. Que aqueles que buscam ao Senhor fiquem alegres. E Deus, diz Davi, Ele quer ser buscado, por isso Ele diz: busquem ao Senhor e a sua força. Busquem ao Senhor continuamente. Tem gente que só busca Deus na hora da necessidade. Quando vem um perrengue, quando a coisa vai mal, aí busca Deus. Sabe aquela pessoa que nega Deus, até quando a coisa realmente fica preta e ela diz assim: ai meu Deus, nessa hora. Né? Vale-me nosso Senhor. Meus irmãos, Deus é para ser buscado não só nos momentos difíceis, todo o tempo. O salmista no Salmo 1 disse que bem-aventurado é aquele homem que, ao invés de andar no caminho dos ímpios, se sentar na roda dos escarnecedores, andar nos caminhos dos pecadores, ele tem prazer na lei de Deus e nela ele medita dia e de noite. Isso é buscar o Senhor, é ver como é que a palavra de Deus ela quer mudar a minha mente, minhas atitudes, a minha vida, o meu testemunho. Como é que Deus quer me transformar através da sua palavra. A palavra de Deus, diz Paulo a Timóteo, ela é perfeita. Ela é o instrumento que Deus nos deu para que nós sejamos perfeitos. E você diz: como é que eu vou ser perfeito? Na glória. Até lá, como é que eu vou ser aperfeiçoado? É pela palavra. O Nelson que vocês conhecem é um nosso Nelson bem diferente. Há 20 anos atrás. Para a honra e glória de Deus. Basta dizer para vocês... Tá gravando, mas eu vou dizer porque faz parte do meu testemunho. Eu soltava piada de pastor. Para mim, todo pastor era ladrão. Para mim, todo crente era tolo. Eu não recebia os crentes. Não é que eu não cresça em Deus, eu cria em Deus. Mas assim, o evangelho para mim eu desprezava completamente. Até um dia em que eu tive um encontro com Jesus. Como é que foi esse encontro? Não foi nem na igreja, foi no meu ambiente de trabalho.
Quando a minha vida estava naquela situação que a gente chama de fundo do poço, eu fiz uma oração e disse: Deus, eu não sei mais o que fazer, o que eu faço? E senti no meu coração Deus dizer: entregue sua vida para o meu filho. Deus, quando fala, meus irmãos, até hoje, quem ouve sabe que Ele está falando. Quem ouve a Deus sabe o que Deus está falando. Quem ouve a Deus sabe o que Deus quer que a gente faça. Naquele mesmo dia eu entreguei a minha vida para Ele, para a honra e glória, reconhecendo a Jesus como Salvador e Senhor e se entregando para essa vida nova que Ele veio para nos oferecer. Essa vida nova é uma vida em que a gente pode contar com a presença de Deus. E diz Salmo 145:18, vamos ler juntos essa parte que está em branco. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. É bom já falar isso aqui. Deus está perto de quem busca Ele de verdade. É com temor. É crendo que Deus existe e que recompensa aqueles que o buscam. Busque a Deus dessa forma. Eu garanto, eu assino embaixo, que você vai ter experiências com Deus. Essas experiências vão impulsionar você para lugares mais altos, como se diz, vão impulsionar você para lugares em que você vai ter experiências ainda maiores e você vai crescer no seu relacionamento com Deus. Infelizmente, na igreja de Jesus, tem muita gente que estacionou no tempo, tem muita gente que não amadureceu na fé. Por quê? Porque deixou de buscar ao Senhor verdadeiramente. Se contentou em ir para a igreja, se contentou em participar do culto, se contentou em entregar dízimos e ofertas, até mesmo de realizar um serviço, de fazer doações, se contentou com um trabalho, se contentou com as coisas que são boas, que fazem parte da nossa vida espiritual, mas que não resumem a nossa vida espiritual. Porque a vida espiritual é a minha relação com Deus e como isso impacta a vida das pessoas que estão ao meu redor. Meus irmãos, Deus está perto daqueles que o buscam em verdade, com sinceridade de coração. É isso que Deus quer. Davi também nos ensina: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Meus irmãos, Deus quer falar para a gente se lembrar. Por quê? Por que Deus chama a atenção da nossa lembrança? Porque a gente tem facilidade de esquecer. Quantos não tiveram uma experiência de uma resposta de oração e ficaram tão felizes, passado 3 semanas, 4 semanas, aquilo ali já ficou no passado e a pessoa voltou a viver a mesma vida medíocre de antes? Quantos? Não vou nem pedir para levantar a mão, porque isso já aconteceu comigo. Meus irmãos, Deus quer que a gente se lembre sempre dele. E mais do que isso, que a gente lembre da palavra dele. Porque essa palavra, ela é perfeita. Ela é a porção eficaz de Deus para que o homem de Deus, a mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a obra. Porque essa palavra é a porção de Deus para iluminar o nosso caminho, para dirigir os nossos passos. Essa palavra é aquilo que é o caminho, é a estrada que nos dá a vida eterna. Não é por outra razão que Moisés, antes de morrer, as últimas palavras que ele deixa, aquelas que marcam mais a minha mente, estão em Deuteronômio 28:14. Vamos ler juntos. Dá para vocês verem aí atrás? Gleibson, você consegue ler, não? Tá ruim, né? Jonas também não? Então, Gleibson, oftalmologista, viu? Vamos ler juntos? E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servir. Sabe quem fez isso aqui ao contrário? Sabe quem fez isso aqui? Foi o filho de Davi. E isso, meus irmãos, como pai, isso é uma coisa que me deixa muito preocupado. Porque eu vi Eli, um homem sacerdote, os filhos de Eli, fazendo o que não aprovava, o que Deus não aprovava. Eu vi Samuel, um homem poderoso, último juiz de Israel. Quando chega no final do seu ministério, o povo diz assim, ó, eu quero um rei, porque os teus filhos não vão dar conta, eles não seguem nos teus caminhos. E a gente que é pai, a gente precisa preocupar-se muito com isso. Para que isso aconteça, a gente que é pai, que é mãe, a gente precisa falar de Jesus em casa. Deuteronômio 6, antes de chegar no 28, ele diz, ó,
Ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus. Você precisa ensinar para os seus filhos, em casa. A palavra precisa estar nos umbrais das portas, na testa de vocês, no corpo de vocês. Não é literalmente como o israelita até hoje entende, mas é na mente de vocês. A palavra de Deus tem que entrar em vocês, tem que fazer diferença. Ensinem sobre Deus para gerações futuras. Não cansem de ensinar. Falem de Deus com misericórdia. Às vezes não é só com palavras, é com a vida. Ame seus filhos. Não aborreçam os seus filhos para que não se tornem desanimados. Ensinem no caminho. Quantos pais ensinam o caminho? A palavra diz, ensine no caminho. Qual é a diferença? Muitos pais dizem assim, ó, meu filho vai para a igreja porque é bom. E eles não vêm. Estou falando de ninguém especialmente. Isso aí é em todas as igrejas do mundo. Acontece isso. A Bíblia diz, ensine no caminho. Esteja junto com seu filho. Traga ele para Deus. Para que ele possa se desenvolver a partir da sua experiência. Ele possa dizer, meu pai, a minha mãe conhecia um Deus que eu quero conhecer. Ontem eu ouvi a história de um pai que investiu muito na vida de um filho. E esse filho se desviou dos caminhos do Senhor. E o pai morreu. E esse filho veio a se converter com 61 anos de idade, quando o pai já estava falecido. Aquele pai não viu aquela alma, aquele filho rendido a Jesus. Mas o mundo viu e os céus se alegraram porque aquele pai investiu na vida daquele filho. Nosso trabalho é semear. Quem dá a frutificação e o crescimento da planta é Deus. Evangelizar é semear. Não deixe de semear. Semeie, a palavra é a semente. Semeie em casa, semeie fora de casa, semeie todo o tempo. Viva, coma essa semente. Para que isso realmente faça diferença no tempo certo. Talvez você não veja o resultado disso, mas Deus vai ver, porque Ele vê todas as coisas. Como a gente pode aprender com Davi? A ser mais espirituais. A confiar mais em Deus. A se agradar de Deus. A buscar a Deus. A tentar, tanto quanto possível, se aprofundar nessa palavra. A compartilhar essa palavra. Mas, sobretudo, a fazer com que Deus seja conhecido. Porque quando Davi cantou esse salmo, os salmos têm uma finalidade principal, pedagógica. Os salmos nos ensinam, ainda hoje, a respeito de Deus. Cantar é pedagógico. Não somente lava a nossa alma, não. É pedagógico. Vamos orar? Minha oração é pela sua vida espiritual. Eu queria perguntar para você, você hoje está tão perto de Deus quanto um dia você desejou? Você não precisa me responder isso. Feche seus olhos. Vamos orar. Responda para Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque hoje, mais uma vez, a Tua palavra nos confronta. A Tua palavra também nos dá esperanças. A Tua palavra nos dá conforto. É ela que diz, meu Deus, que nós não estamos sós. Essa palavra que nos diz, Deus, que o Senhor quer que a gente te busque em todos os momentos. É verdade que nós temos te buscado, mas particularmente naqueles momentos difíceis. Hoje, porém, Deus, nós queremos te buscar continuamente. É verdade que nós conhecemos, mas também que nós podemos nos aprofundar mais. É verdade, Deus, que nós estamos aqui com um coração contrito, humilde, mas que talvez nós não tenhamos ideia do que o Senhor pode fazer quando nós nos submetermos totalmente ao Senhor, quando quebrarmos nos nossos corações os ídolos que muitas vezes governam a nossa mente e nossas escolhas e desejarmos como Jesus desejou, tão somente que a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas. Eu sei que isso é difícil, mas Tua palavra é a nossa porção para que isso aconteça. No mais, nós podemos contar sempre com a Sua misericórdia, com o Seu ensinamento.
com a intercessão do Espírito nas nossas fraquezas, para que nós venhamos a ser mais fortes. No Senhor nós somos fortes. Quando estamos unidos com o Senhor, nós podemos vencer toda a adversidade. Quando estamos unidos com o Senhor, nossos rostos transfiguram, Senhor. As pessoas podem ver a Tua glória através das nossas atitudes, Deus. Deus, nós não queremos, meu Deus, uma vida medíocre. Não queremos, meu Deus, nós queremos nos aprofundar no Senhor. Faz isso, Deus, nos ajuda. É a oração que eu te faço em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça redentora de Jesus, o Filho, nosso Senhor, que a consolação do Espírito seja sobre a igreja da Praia, sobre toda a igreja de Jesus espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém.